ele torna-se meu sucessor como Duque da Cornualha e assume as responsabilidades do Ducado da Cornualha, funções que exerci durante mais de 5 décadas. A primeira aparição pública de William e Catherine como rei e rainha estava a decorrer exatamente como previsto, até que algo inesperado aconteceu e mudou tudo. A saúde do rei Charles vinha piorando de forma discreta, porém constante. Logo depois, chegou uma notícia urgente do Palácio de Buckingham. Foi anunciado que o rei tinha sido diagnosticado com cancro. As longas jornadas, as viagens incessantes e a pressão do cargo tinham deixado marcas profundas, especialmente após a sua recente luta contra a doença. Por isso, os médicos insistiram para que ele repousasse. Mas desacelerar parecia impossível para um homem que tinha esperado toda a vida para servir o seu país. Numa noite tranquila, em Sandringham, sua irmã, a princesa Anne, resolveu visitá-lo. A casa estava silenciosa. A lareira crepitava suavemente enquanto o entardecer tomava conta do ambiente. Ela o encontrou sentado sozinho, lendo documentos de Estado sob a luz fraca de um abajur. "Charles", começou ela com suavidade, sentando-se ao seu lado, ouvi o relatório dos médicos e preciso admitir, carregaste esta coroa com enorme dignidade. Mas chegou o momento de pensares no que virá a seguir. Ele suspirou, dobrando os papéis devagar. "Se eu recuar agora, parecerá que falhei", murmurou. Foi então que Anne disse algo que mudaria o curso da história. "A retirada não é sinal de fracasso", respondeu ela, "mas de sabedoria. Guiaste a Grã-Bretanha através de transformações profundas. Agora é hora de passares esse peso antes que ele te destrua. Deixa que William e Catherine assumam enquanto ainda podes orientá-los." O rei permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando as chamas dançarem na lareira. Por fim, assentiu. "Talvez tenhas razão", sussurrou. "Eles estão prontos. O país já os vê assim." 3 dias depois, ele convocou o filho e a nora para Sandringham. A luz dourada do outono entrava pelas janelas do seu gabinete quando eles chegaram. "Meus queridos", começou o rei, "os médicos dizem que devo descansar. As tarefas diárias da coroa precisam ser entregues, não porque eu queira, mas porque é o que deve ser feito. Quero que prossigam juntos daqui em diante." William hesitou. "Pai, faremos o que for preciso, mas nunca quisemos que te sentisses substituído." Charles sorriu suavemente. "Não me irão substituir. Irão continuar o que comecei. A monarquia não pertence a uma só vida. É um legado." Catherine inclinou-se para a frente, a voz firme e calorosa. "Então serviremos com a mesma dedicação que sempre demonstraste, majestade, primeiro como família, depois como dever." O rei segurou a mão dela com delicadeza. Então sei que a Grã-Bretanha estará em boas mãos. Com isso,
a decisão foi tomada. 2 dias mais tarde, a notícia espalhou-se por todo o reino. O palácio divulgou um comunicado confirmando que o rei Charles III, agora sob orientação médica, havia transferido as funções reais diárias para o príncipe e a princesa de Gales. O anúncio descrevia o gesto como um ato de continuidade, guiado pela prudência e pela confiança. Pelo país inteiro, os sinos das igrejas tocaram, as bandeiras foram erguidas e mensagens de apoio vieram de todo o Commonwealth. Preparativos começaram imediatamente para uma bênção formal. Um evento simbólico na abadia de Westminster, seguido de uma aparição pública em Windsor. Não seria uma coroação, mas um momento de renovação, o reconhecimento de um reinado partilhado. No dia da bênção, a abadia estava inundada de luz e silêncio. Membros senhores da família real, líderes religiosos e autoridades reuniram-se sob os imponentes arcos onde o rei Charles havia sido coroado 2 anos antes. O arcebispo de Cantuária conduziu a cerimônia com voz firme e repleta de significado. À medida que esta coroa passa por mãos de serviço, declarou que ela repouse sempre em corações dedicados ao dever. As palavras ecoaram pelo espaço antigo, carregando solenidade e esperança. Então chegou o momento que ficaria marcado para sempre. A princesa Anne avançou com serenidade, segurando a nova coroa da rainha consorte, produzida pela joalheria real Gerard & Co., servindo a família desde 1735. Anne apresentou a coroa a Catherine num gesto simples e elegante, um instante de história silenciosa. O palácio explicaria depois que haviam sido criadas 2 coroas. A principal, guardada na Torre de Londres, e uma versão mais leve para bênçãos e cerimônias. Catherine usou a coroa leve por alguns instantes enquanto se ajoelhava diante do arcebispo, calma e segura. Quando se levantou, os sinos da abadia começaram a tocar, enchendo o ar de uma alegria solene. Ela não estava apenas a receber uma coroa, comentou um observador, estava a aceitar a confiança de uma nação. Algumas horas depois de serem abençoados na abadia de Westminster, Catherine e William chegaram ao castelo de Windsor para o seu primeiro passeio público como futuros rei e rainha. Desde cedo, multidões reuniram-se ao longo do longo caminho que levava ao castelo. As pessoas agitavam bandeiras e seguravam flores. Havia entusiasmo, mas também um respeito silencioso. Muitos diziam ter vindo para demonstrar apoio ao casal nesta nova etapa das suas vidas. William e Catherine caminhavam lado a lado, sorrindo e cumprimentando o público. William parecia tranquilo e concentrado, parando com frequência para conversar com os presentes.
Catherine, com um simples casaco cinzento, aceitava flores e falava com as crianças. O seu jeito sereno e o sorriso natural despertavam simpatia em todos que a abordavam. Em certo momento, um homem idoso aproximou-se e disse: "Deus abençoe a nova rainha." Catherine retribuiu com um sorriso e um leve aceno de cabeça. O homem então acrescentou: "Deus abençoe o rei." Foi uma troca curta, mas cheia de significado. Tudo parecia em perfeita harmonia, até que algo inesperado aconteceu. Perto do centro da multidão estava Jane, uma mãe de Reading, segurando a mão da filha de 8 anos, Rose. A menina apertava um pequeno ramo de margaridas amarradas com uma fita azul. "Quando ela se aproximar, vou entregar-lhe as minhas flores", disse Rose, com os olhos fixos em Catherine. Jane sorriu e afastou um cacho de cabelo do rosto da filha. "Esperamos a nossa vez, meu amor. Segura bem a minha mão." Mas, à medida que o casal se aproximava, a energia da multidão mudou. As pessoas inclinavam-se para ir à frente, tentando ver melhor. As vozes aumentavam, bandeiras agitavam-se no ar. A pequena mão de Rose escapou da de sua mãe. "Mamã, ela está ali!" gritou. Antes que Jane pudesse reagir, Rose avançou para a multidão. "Rose, espera!" gritou Jane, tentando abrir caminho entre as pessoas, mas o aperto era forte e quase ninguém percebeu a criança a mover-se à frente. Rose passou entre 2 adultos e chegou à grade de proteção, ainda com as flores na mão. Catherine estava a poucos passos, sorrindo e cumprimentando os admiradores, enquanto William falava com um grupo de alunos. O coração de Jane acelerou. "Rose, para! Volta já!" gritou novamente. O barulho era ensurdecedor. Catherine agradecia a uma mulher pelas flores, e os seguranças tentavam manter a ordem, mas o entusiasmo aumentava à medida que os príncipes se aproximavam. Nesse instante, um guarda pediu para todos recuarem, mas poucos ouviram. Então, tudo aconteceu num segundo. A primeira fila deslocou-se quando alguém tropeçou. Outros empurraram sem querer. A pressão espalhou-se pela linha inteira. Jane foi arrastada pelo movimento, tentando manter o equilíbrio. "Parem de empurrar!" alguém gritou. Outra voz desesperada alertou. "Há uma criança aí!" Catherine virou a cabeça, o sorriso desaparecendo. William ergueu a mão para sinalizar os seguranças, mas já era tarde demais. Rose, encostada à barreira, perdeu o equilíbrio quando a multidão empurrou. As margaridas escaparam-lhe das mãos. Olhou para trás, em direção à mãe, com os olhos arregalados, e caiu. Jane gritou e ajoelhou-se,
abrindo caminho entre as pernas das pessoas. "Rose! Rose!" clamava. Os seguranças correram imediatamente. Alguns tentaram afastar o público, criando espaço. O barulho cessou num instante. O silêncio caiu sobre Windsor. William aproximou-se rapidamente, trocando palavras urgentes com um dos guardas. Catherine ficou imóvel, a mão sobre a boca, o olhar fixo no chão à frente. Os paramédicos chegaram em segundos. Jane alcançou a filha, limpando a sujeira do rosto dela e chamando o seu nome baixinho. Rose não respondeu. Catherine deu um passo à frente, mas deteve-se quando os seguranças formaram um círculo em volta da cena. O som distante dos sinos do castelo parecia fora de lugar, brilhante e dolorosamente triste. Rose foi colocada numa maca e levada até a ambulância. A multidão permaneceu imóvel. Bandeiras abaixadas, telemóveis parados. Jane caminhava ao lado da filha, segurando o pequeno ramo de margaridas que caíra ao chão. Pela primeira vez naquele dia, Windsor ficou em completo silêncio. O que começou como uma celebração de esperança transformou-se num lembrete cruel de como a alegria pode, num instante, tornar-se em medo. William e Catherine permaneceram juntos, as mãos entrelaçadas. O momento que deveria simbolizar um novo começo alterou o destino de todos, mas não foi o fim. Assim que a ambulância partiu, a multidão começou lentamente a dispersar-se. Alguns choravam, outros permaneciam imóveis, sem saber o que fazer. Um grupo tentou consolar o marido de Jane, que estivera mais atrás. A polícia pediu calma e ordem. O entusiasmo inicial tinha desaparecido. William observava em silêncio as luzes vermelhas da ambulância a afastar-se. Catherine, pálida, estava ao seu lado. Após alguns segundos, William inclinou-se para o seu assessor e murmurou: "Oh, vamos também." O homem acenou e falou rapidamente ao rádio. Um carro preto aproximou-se. William conduziu Catherine até ele. A multidão abriu passagem, agora em total silêncio. Ninguém acenou, ninguém aplaudiu. Apenas observavam. "Eles estão a seguir a ambulância", sussurrou uma mulher. O carro partiu logo depois na mesma direção. Aos poucos, as pessoas foram deixando o local, trocando palavras baixas, ainda abaladas pelo que tinham testemunhado. A longa caminhada, que horas antes estava cheia de som e cor, encontrava-se agora mergulhada num silêncio pesado. A viagem do castelo de Windsor até ao hospital Frimley Park durou pouco menos de 20 minutos. O carro real seguiu a ambulância durante todo o trajeto
escoltado por 2 motos da polícia que abriam caminho à frente. No interior do veículo, William e Catherine permaneceram em silêncio. As mãos de Catherine estavam firmemente entrelaçadas no colo. William lançava olhares frequentes para as luzes azuis que piscavam diante deles. Quando chegaram, a ambulância já tinha estacionado na área de urgência. Os paramédicos levavam Rose numa maca, apressados. Ao lado dela seguia Jane, pálida, assustada e ainda a segurar a mãozinha da filha. Os seguranças tinham isolado a entrada principal para conter a multidão crescente. Alguns funcionários do hospital esperavam à porta para receber o casal. O ar estava frio e tenso, e o som dos passos apressados ecoava pelos corredores revestidos de azulejo. Quando William e Catherine entraram, Rose já tinha sido levada para a sala de emergência. A enfermeira Amélia Reis aproximou-se para recebê-los e guiá-los discretamente. A menina está a ser observada pelo Dr. Clark, o nosso chefe de urgência, explicou em voz baixa. A mãe encontra-se logo ali no corredor. Ao virarem a esquina, viram Jane a caminhar de um lado para o outro, os braços cruzados junto ao peito. Quando os avistou, ficou imóvel. Abriu ligeiramente a boca, mas nenhuma palavra saiu. Catherine foi a primeira a aproximar-se. Tocou-lhe com suavidade no braço. Por favor, não se levante, disse com doçura, percebendo o ar atordoado da mulher. Viemos o mais depressa que pudemos. Como está ela? A voz de Jane tremia. Disseram que estão a examiná-la. Ela bateu com a cabeça. Havia sangue. As palavras falharam-lhe. Catherine ajudou-a a sentar-se numa cadeira próxima. Está em boas mãos, disse com calma. Fez tudo o que podia. William ficou de pé ao lado, a voz baixa e segura. Deve ter sido aterrador. Jane assentiu, lutando contra as lágrimas. Ela simplesmente escapou-me das mãos. Vi-a correr e depois toda a gente começou a empurrar. Não consegui alcançá-la. Catherine tirou um lenço do pequeno estojo que trazia na bolsa e estendeu-lhe. Não precisa explicar, respondeu com ternura. As crianças são assim. Ficam entusiasmadas, especialmente em momentos destes. Jane limpou o rosto. Ela só queria dar-lhe as flores. Catherine sorriu levemente. Eu sei, eram lindas. Por um momento, o corredor ficou em silêncio, apenas interrompido pelo som abafado das vozes por trás das portas da emergência. Um relógio na parede marcava o tempo, tic-tac constante. Lá fora, o murmúrio distante da multidão ainda se ouvia, contido pelas barreiras. Passaram-se cerca de 45 minutos até que o Dr. Stephen Clark, o chefe de urgências, surgiu pelas portas de batente. O seu avental branco estava ligeiramente amarrotado, mas o semblante era sereno. Fez uma breve vênia. Altezas reais,
Senhora Bennet, obrigado por esperarem. A Rose está estável. Sofreu uma ligeira concussão e alguns hematomas, mas sem fraturas nem ferimentos graves. Vamos mantê-la sob observação esta noite por precaução. Jane soltou um longo suspiro e levou as mãos ao rosto. Graças a Deus, murmurou. Catherine levantou-se, visivelmente aliviada. Podemos vê-la? Claro, respondeu o médico. Ela está acordada, um pouco cansada, mas já perguntou pela mãe. Conduziu-os por um corredor até uma pequena sala de recuperação. Rose jazia na cama, uma ligadura na testa e um clipe de oxigênio preso ao dedo. Parecia frágil sob a luz forte, mas abriu os olhos ao ouvir a voz da mãe. Mamã! Sussurrou. Jane apressou-se para junto dela e segurou-lhe a mão. Estou aqui, meu amor. Já estás segura. Rose piscou os olhos e reparou nas duas figuras à porta. O rosto dela iluminou-se um pouco. Vieram, disse, num fio de voz. Catherine sorriu e aproximou-se. Claro que viemos. Pregaste-nos um grande susto. Eu só queria dar-lhe as minhas flores, murmurou Rose. Catherine notou o pequeno ramo sobre a mesa ao lado da cama. Ligeiramente amassado, mas ainda colorido. Pegou nele com cuidado. E conseguiste, disse. São lindas. Obrigada. William aproximou-se também, o tom calmo e afetuoso. Foste muito corajosa, Rose, mas da próxima vez promete-me que não vais largar a tua mãe. Tá bem? Rose acenou com cabeça, hã? Prometo. Jane conseguiu esboçar um sorriso entre lágrimas. Ela fala de vocês há semanas, disse baixinho. Catherine voltou-se para ela com ternura. É uma menina adorável. Deve estar muito orgulhosa. O Dr. Clark deu um passo à frente. Vamos mantê-la em observação até amanhã de manhã. Só precisa descansar. William acenou. Obrigado, doutor. Certifique-se de que todos os custos e tratamentos são cobertos. Cada exame, cada medicação. O médico hesitou. Alteza, isso não é necessário. William interrompeu-o com um gesto sereno. Sim. Jane pareceu surpresa. Oh, Alteza, não devia... Catherine interveio suavemente. Já está tudo tratado. Passou por muito hoje. Agora o mais importante é pensar na Rose. Os lábios de Jane tremiam. Não sei como agradecer. William sorriu discretamente. Não precisa ir agradecer. Nesse instante, uma enfermeira entrou silenciosamente para ajustar os tubos e verificar os sinais vitais da menina. A enfermeira ajeitou a manta sobre a menina. Catherine inclinou-se ao lado da cama e afastou com delicadeza uma mecha de cabelo do rosto de Rose. Agora descansa, disse em voz suave. Voltaremos a ver-te em breve. Os olhos da criança já se fechavam. Posso trazer mais flores da próxima vez, murmurou.
Catherine sorriu. Só se me prometeres que vais andar, não correr. Rose soltou uma risadinha sonolenta antes de adormecer. A enfermeira apagou parte das luzes e todos saíram em silêncio do quarto. No corredor, o Dr. Clark disse: cuidaremos muito bem dela. Catherine acenou. Eu sei que sim, obrigada. Quando saíram para o exterior, a noite já tinha caído. Do outro lado das barreiras, a imprensa continuava reunida, as luzes dos flashes piscando ao longe. O casal não falou aos repórteres, apenas acenou discretamente e entrou no carro. Enquanto se afastavam, as luzes do hospital brilhavam suavemente atrás deles. Catherine olhava pela janela. É tão pequenina, disse em voz baixa, e só queria dar-me flores. William estendeu a mão e segurou a dela. E conseguiu? Respondeu. É isso que ela vai lembrar, não a queda. Nenhum dos dois voltou a falar durante o trajeto de regresso a Windsor. A estrada estava calma, a noite imobilizada. No interior do carro, o único som era o zumbido constante do motor e o entendimento silencioso de que aquele dia ficaria gravado para sempre na memória de ambos. Mas o dia seguinte traria uma nova onda de emoções. Na manhã seguinte, todas as principais redações britânicas tinham o caso em destaque. O Guardian abriu com a manchete: Passeio real em Windsor termina em emoção, criança ferida, casal real corre ao hospital. O Daily Mail seguiu com: primeira aparição de William e Catherine como futuros rei e rainha termina em choque e compaixão. Até os canais internacionais, como CNN e Sky News, exibiam imagens do incidente. Pequenos vídeos do momento em que a multidão se comprimia, da ambulância a acelerar pelas ruas e do carro real, a segui-la rodavam repetidamente nas televisões e nas redes sociais. O acontecimento dominava todas as conversas. Plataformas como X, antigo Twitter, e Instagram enchiam-se de vídeos e comentários com as hashtags #Windsor Walkabout, #Princess Catherine e #Spa Rose Windsor. Alguns internautas elogiavam o casal pela rápida reação, enquanto outros criticavam a segurança do evento. Isto nunca devia ter acontecido. A segurança devia ser mais rigorosa. O rei jamais permitiria tal desordem. Lia-se num comentário no X. Outro respondeu: seguir a ambulância não era protocolo, era humanidade. E é isso que a monarquia precisa. O debate intensificou-se. Analistas reais dividiram-se. Uns acreditavam que William e Catherine deviam ter continuado o passeio para evitar pânico. Outros diziam que seguir a ambulância era o gesto mais correto e humano. À tarde, a discussão já ultrapassava o episódio em si.
especialistas começaram a comparar o estilo moderno de William com o formalismo dos monarcas anteriores. Um antigo correspondente real disse à BBC Radio 4: "Foi um momento que mostrou a diferença entre o dever como espetáculo e o dever como cuidado." Personalidades públicas também comentaram. Apresentadores de televisão, líderes políticos e celebridades partilharam o vídeo, acompanhando-o de mensagens de apoio. Um post popular no Instagram dizia: "Eles não acenaram do carro, seguiram uma ambulância. Isso não é fraqueza, é liderança." Mas nem todos foram compreensivos. Um grupo menor acusou o casal de ter rompido o protocolo e gerado distração desnecessária. Deviam ter ficado, acalmado o público e tratado do assunto mais tarde, criticou um utilizador. O contraste era evidente. Empatia versus protocolo. Em Clarence House, os assessores reais acompanhavam atentamente a reação pública. Dentro dos círculos da monarquia, havia preocupação de que a especulação mediática ofuscasse o verdadeiro foco, a recuperação de Rose Bennet. De Sandringham, a princesa Anne, ao ver as notícias, teria comentado a um funcionário de confiança: "Fizeram o que era certo. A bondade não se planeia, pratica-se." Mesmo assim, conselheiros seniores do palácio sabiam que era necessário equilibrar a percepção pública. Na tarde desse mesmo dia, o Palácio de Kensington divulgou um comunicado oficial em nome do príncipe William. Os acontecimentos de ontem em Windsor foram profundamente infelizes. Os nossos pensamentos estão com Rose Bennet e a sua família, e somos sinceramente gratos às equipas de emergência e aos profissionais de saúde pelo seu cuidado e dedicação. Desejamos a Rose uma recuperação rápida e completa. Embora o passeio não tenha decorrido como planeado, acreditamos que momentos como este recordam o que realmente importa: a segurança, a dignidade e o bem-estar de cada pessoa que encontramos. Sentimos-nos humildes pela gentileza e preocupação demonstradas por tantos e continuaremos a servir com compaixão e respeito. A mensagem, curta e sentida, foi recebida exatamente como o público esperava: humana, sincera e moderna. Em menos de uma hora, o comunicado foi republicado nas contas oficiais da família real e partilhado mais de 1 milhão de vezes, tornando-se um dos posts mais apreciados da história da monarquia nas redes. Nos comentários lia-se: "Graça sob pressão", escreveu alguém. Outro resumiu: "É isto que significa uma monarquia moderna." À noite, as manchetes tornaram-se mais suaves. A crítica deu lugar à empatia. Os repórteres à porta do Hospital Frimley Park confirmaram que o estado de Rose estava a melhorar e que o casal real voltara a contactar a família naquela tarde.
O clima público transformou-se em esperança. Muitas pessoas que no dia anterior haviam criticado os príncipes, agora elogiavam a sua atitude. Já ao cair da noite, William voltou a ligar para o hospital. Do outro lado da linha, o Dr. Stephen Clark atendeu. "Boa noite, doutor", disse William. "Fala, William. Queria apenas saber como está a pequena Rose Bennet. Já teve alta?" A voz do médico soou serena, mas alegre. "Boa noite, Alteza Real. A Rose está muito bem. Está acordada a conversar e até a comer um pouco, mas ainda vamos mantê-la esta noite para uma última ronda de observação", explicou o Dr. Clark ao telefone. "Se tudo correr bem, será dispensada amanhã de manhã." William sorriu ligeiramente. "Isso são ótimas notícias, doutor. Obrigado. Por favor, diga-lhe que estamos a pensar nela e que a Catherine e eu iremos vê-la em breve." "Claro, Alteza. Vai significar muito para ela", respondeu o médico com gentileza. Quando William desligou, Catherine levantou o olhar da cadeira onde estava sentada. "Badam passo ne baki. Ainda está no outro do galbus um hospital? O mopo mapomosubinati de dos do mamu", perguntou. "Sim", confirmou ele, "mas amanhã já deve ir para casa." Catherine acenou. "Então está decidido. Devemos ir vê-la." Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol tocaram os jardins de Windsor, o carro real partiu discretamente em direção ao Hospital Frimley Park. Não havia imprensa, nem anúncio oficial, nem cortejo de escolta, apenas William, Catherine e a sua equipa de segurança. Ao chegarem, o pessoal do hospital ficou surpreendido. Alguns pacientes murmuraram nos corredores enquanto o casal passava, sorrindo e cumprimentando enfermeiras pelo nome. Jane Bennet, sentada junto à cama da filha, levantou os olhos em total espanto quando a porta se abriu. "Oh, Altezas!" exclamou, levantando-se apressada. "Não esperávamos." William sorriu gentilmente. "Já teve surpresas suficientes esta semana", disse com humor suave. "Pensamos em trazer-lhe uma boa." Catherine aproximou-se da cama onde Rose estava sentada, o braço envolto numa leve tala. Os olhos da menina brilharam e um sorriso tímido surgiu no seu rosto. "Olá outra vez, Rose", disse Catherine com doçura. "Pregaste-nos um belo susto." Rose assentiu envergonhada. "A mamã diz que corri depressa demais." Catherine riu baixinho. As mamãs costumam ter razão. A sala encheu-se de um riso suave. Enfermeiras espreitavam do corredor, sorrindo com ternura diante da cena. Enquanto isso, William conversava com o Dr. Clark, certificando-se de que o hospital tinha tudo o que era necessário. Voltou a oferecer-se para cobrir quaisquer despesas adicionais, mas o médico assegurou-lhe que tudo estava em ordem. Quando
os papéis de alta foram finalmente assinados, William e Catherine ajudaram a arrumar as coisas de Rose. Uma pequena manta, um ursinho de peluche e um ramo de flores enviado por um admirador. Ao saírem juntos, as câmaras que esperavam discretamente no exterior captaram o momento. Catherine a segurar Rose nos braços, William ao seu lado e Jane logo atrás. Uma imagem simples, mas que em poucas horas correu o mundo. Nas televisões, nos jornais e nas redes sociais, aquela fotografia transformou-se num símbolo. Não de realeza distante, mas de compaixão em movimento. 3 dias depois, a notícia chegou a Sandringham House, onde o rei Charles III acabara de concluir uma sessão de fisioterapia. A princesa Anne entrou no seu gabinete trazendo os jornais da manhã. Eles portaram-se bem, disse, pousando um exemplar à frente dele. A manchete lia-se: William e Catherine deixam o hospital com uma criança nos braços. Um gesto de ternura que comoveu o mundo. Charles ajustou os óculos e observou atentamente a fotografia. O olhar de Catherine era sereno. O de William, firme e humilde. O rei assentiu devagar. Fizeram o que era certo, disse. Em todos estes anos, nunca vi tal instinto. Não agiram por cerimônia, mas por pessoas. Olhou para a irmã com um leve sorriso. Fiz a escolha certa. Anne respondeu com ternura. Farão bem mais do que esperávamos. Na verdade, já o estão a fazer. E assim, o que começara como um dia de celebração e que por instantes se transformara em medo, terminou com uma mensagem que ecoou muito além de Windsor. A primeira aparição dos futuros rei e rainha talvez não tivesse seguido o guião planeado, mas revelou algo mais profundo do que qualquer tradição ou título. Mostrou ao mundo que tipo de líderes estavam a tornar-se. Pessoas que colocam a humanidade acima da cerimônia, o cuidado acima da aparência e o serviço acima da coroa.